Olha, a gente vai dar uma olhada num texto antigo, Levítico 18, que à primeira vista parece só uma lista enorme de proibições, né? Mas a verdade é que ele é muito mais do que isso. Pensa nele como um código fundamental, sabe? Quase um projeto para construir uma identidade totalmente nova para um povo. E o capítulo inteiro, na verdade, se baseia numa escolha. Uma escolha fundamental. De um lado, a gente tem as obras da terra do Egito, ou seja, tudo aquilo que o povo de Israel conhecia, de onde eles vieram, e do outro, os meus juízos, um conjunto de leis completamente novo. A mensagem aqui é bem direta, né? O caminho para frente tem que ser diferente. Diferente do passado, e olha que interessante, diferente também do que eles iam encontrar no futuro, lá na terra de Canaã. Para a gente entender direitinho como esse código foi montado, vamos seguir a própria estrutura do texto, ok? São 5 partes. A gente começa com o comando divino, depois passa pelas regras da família e da comunidade, aí a gente vê a questão da terra contaminada e, para fechar, o mandato final. Então vamos lá. A coisa toda começa com uma instrução bem direta de Deus para Moisés. E olha, não é um conselho, não é uma sugestão, é uma ordem mesmo, que já chega estabelecendo as bases para um jeito de viver, nossa, radicalmente diferente. O ponto central de tudo isso é o que a gente pode chamar de mandato divino. A ideia aqui é que essas leis não são só sobre o que se pode ou não fazer. Elas são sobre criar uma identidade. Uma identidade moral e cultural única, sabe? O objetivo era bem claro: separar o povo de Israel das outras nações que viviam ao redor. E para deixar bem claro quem está falando, a autoridade por trás de tudo isso é reforçada o tempo todo. Essa frase, "Eu sou o Senhor, vosso Deus", ela aparece várias e várias vezes. Funciona quase como uma assinatura divina, sabe? Um lembrete constante de onde vêm essas leis e do peso que elas têm. Ok, agora a gente entra na primeira. E olha, na maior parte dessas leis, o foco aqui é a unidade central de qualquer sociedade: a família. É impressionante a atenção que o texto dá para definir os limites, principalmente os limites éticos e sexuais, dentro do núcleo familiar. E a base para todas as regras que vêm a seguir é essa proibição aqui, a proibição central. A expressão descobrir a sua nudez pode soar um pouco diferente para a gente hoje, mas é basicamente um eufemismo para relações sexuais. Então a lei estabelece um princípio bem amplo que proíbe o incesto com o objetivo claro de proteger a estrutura da família. A partir desse princípio, o texto começa a detalhar, de forma bem metódica, cada uma das relações proibidas. E a primeira, a mais fundamental de todas, é com a própria mãe, claro, o vínculo mais próximo que existe. Logo em seguida, a lei se estende para as irmãs. E o texto faz questão de dizer que essa proteção vale para todas, não importa se são filhas do mesmo pai ou da mesma mãe. O código também se preocupa com as gerações futuras, proibindo relações com netas. A ideia era garantir a integridade da linhagem familiar com o passar do tempo. E para fechar essa sequência, a proteção vai além do núcleo imediato e chega na família estendida, incluindo tias tanto do lado do pai quanto da mãe. Isso mostra o quão abrangente esse código pretendia ser. Olha só a abrangência desse código, é impressionante. A lista é super detalhada, cobre relações de sangue, de casamento e até situações que poderiam surgir em famílias mais complexas. O objetivo, sem dúvida, era criar uma estrutura familiar que fosse estável e muito, muito bem protegida. E aí, de novo, como se fosse um carimbo de autoridade no final dessa lista enorme, vem a declaração: Eu sou o Senhor. É para reforçar que aquilo não eram apenas regras sociais da época, não. Eram mandamentos divinos. Tudo bem. Depois de focar tanto na família, o código agora se expande. Ele vai do núcleo familiar para a comunidade como um todo. As leis aqui têm a ver com o que a gente poderia chamar de santidade social, ou seja, como as pessoas deveriam se comportar umas com as outras para manter a integridade do grupo inteiro. Então, o texto passa a proibir atos que eram vistos como prejudiciais para toda a comunidade. Isso inclui coisas como o adultério com a esposa do próximo, o sacrifício de crianças a uma divindade chamada Moloque, relações sexuais entre homens, a bestialidade e até regras sobre relações durante o período menstrual ligadas a uma ideia de pureza ritual. E a linguagem que o texto usa para descrever essas práticas é muito forte. Palavras como abominação, confusão, elas são usadas para deixar bem clara a gravidade com que essas ações eram vistas. Eram consideradas verdadeiras violações da ordem natural das coisas. E o ponto principal aqui é que essas regras sociais não eram só sociais. Elas estavam ligadas diretamente a uma ideia teológica.
a de não profanar o nome de Deus. Ou seja, o comportamento da comunidade inteira refletia diretamente na honra divina. E para não deixar dúvida, a assinatura no final. Eu sou o Senhor. Mas por que essas leis eram tão importantes assim? Qual era o risco? Bom, a próxima parte do texto explica exatamente as consequências da desobediência. E a ideia por trás é bem poderosa. As ações das pessoas poderiam afetar a própria terra onde elas viviam. O texto descreve um processo bem claro, quase em 3 passos. Primeiro, as nações que moravam naquela terra antes de Israel se contaminaram com essas práticas. Segundo, por causa disso, a própria terra ficou contaminada. E terceiro, e aqui a imagem é forte, a terra, como se fosse um organismo vivo, reage e vomita os seus habitantes. É uma metáfora muito, muito poderosa para a expulsão, para a perda da terra. E olha, não era só uma consequência coletiva para o povo todo. Tinha também uma consequência individual bem severa. Quem cometesse uma dessas abominações seria extirpado do seu povo. Isso quer dizer, seria cortado da comunidade. E naquela época, ser expulso do seu povo era praticamente uma sentença de morte social. Bom, e com isso a gente chega na conclusão do capítulo. Essa parte final funciona como um grande resumo de tudo e um último chamado para que as pessoas se lembrem dessas regras. A mensagem principal é bem direta: guardem os meus mandamentos. Em outras palavras, não repitam as práticas dos povos que viveram aqui antes de vocês. É um chamado claro para aprender com a história, sabe? E para escolher um caminho diferente, para não acabar tendo o mesmo destino. E para fechar com chave de ouro, o texto usa pela última vez a sua assinatura mais poderosa: Eu sou o Senhor vosso Deus. É a afirmação final de tudo, tanto da identidade de quem deu a lei, quanto da identidade que o povo deveria ter ao segui-la. E no fim fica uma reflexão, né? Esse texto antigo, Levítico 18, propõe que a identidade de um povo não é formada só pelo que ele aceita, mas também por aquilo que ele escolhe conscientemente rejeitar. Trazendo para os nossos dias, o que será que define a nossa identidade coletiva?